Graça e paz, igreja, graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz a todos que aqui estão, aqueles que nos visitam. Hoje a igreja casa cheia, em que possamos também deixar que Deus encha os nossos corações, a nossa casa. Amém. Palavra bendita dele para a nossa vida, para nós continuarmos a nossa caminhada no nosso dia a dia. Estamos no mês da família e temos essa temática da família para esse mês, e para isso nós vamos ler o Salmo 128, que foi o salmo que foi usado hoje de manhã, né? E também, Salmo 128, poderia a igreja colocar-se em pé. Nós estaremos lendo, os irmãos devem acompanhar com os olhos, mas sobretudo com o coração. Os olhos se leem, o coração se sente. Salmo 128, que diz bem assim. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém e amém. Podeis assentar. Querido Pai, amado Pai, nós estamos reunidos em Teu nome e diante da Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, que não nós falemos, mas o Senhor mesmo estejas falando conosco nessa noite, através da Tua palavra. Para isso, ó Pai, dá-nos corações humildes e desejosos, humildes para receber, desejosos para ouvir e acolher a Tua palavra como ela é. Nem que seja para nos exortar, nem que seja para nos advertir, ou também para consolar, para nos aliviar diante dos temores dessa vida. Mas nós precisamos e não vivemos sem a Tua palavra, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca, Senhor. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Nós precisamos Te ouvir. Amém, amém e amém. O salmo é conhecido, Salmo 128, e diante desse salmo, desse texto que nós estamos compartilhando com vocês, e que estivemos lendo, o tema é mesa, comunhão e família. Mesa, comunhão e família. Dá para repetir? Mesa, comunhão e família. Três grandezas de valor que fazem a diferença na nossa vida. Mesa não é uma mesa qualquer, né? Trata-se de uma mesa onde se juntam os filhos, as filhas, a comunhão, aquele sentimento comum de amor de uns para com os outros, na koinonia, né? Como a palavra grega coloca, que é o sentimento de amor de uns para os outros, vivendo o ágape de Deus, né? No dia a dia, na vida, e sendo uma família. Uma família. O salmo que nós lemos, que é um dos salmos classificados como cântico de romagem, era um dos salmos que era cantado durante a peregrinação em direção a Jerusalém. Eles iam cantando, e lá quando chegavam no trecho dos degraus, esse cântico era entoado quando se aproximavam do templo, como uma celebração da viagem que fora completada, né? Trecho que fora vencido.
Eu entendo que essas colocações já devem mexer conosco no sentido de entender a vida. Estrada, caminhada, completar o trecho, vencer os desafios da caminhada, chegar até a presença do Senhor, chegar até Ele. É um salmo de gratidão, é um salmo de ação de graças, que nós estamos recebendo como um salmo para a família, para as famílias da igreja, para a família, e que combina também com o momento de hoje, dia de Santa Ceia, porque em sendo o salmo de ação de graças tem uma palavra em Santa Ceia, Eucaristia é ação de graças, e é a Santa Ceia que nós celebramos. O Salmo, ele descreve uma série de bênçãos para a nossa vida. Você deve ter prestado atenção, né, que a bem-aventurado, já começa com a palavra bem-aventurado. Né? Muito feliz, né? Muito feliz, bem-aventurado, e vem com uma série de bênçãos para a nossa vida, mas também se estende para a família. O Salmo enfatiza uma vida com Deus. O Salmo procura focar numa conexão com Deus, conexão da família e conexão de cada um de nós. Lá no Salmo, meus irmãos e irmãs, um verdadeiro chamamento. O Salmo é um convite, é um chamamento às famílias, aos lares e também à família da fé, que se junta nas várias famílias com seus filhos e filhas, os pais, as mães, os esposos, as esposas, e hoje com essa família bonita do JCSA que está com a gente, enriquecendo esse momento aqui. É uma família, vocês são uma família, amém? Amém. Que se junta a nossa família também, que é a IPI do Jardim Serrano, que acolhe vocês com muito carinho, com muita apreço. Vocês são muito importantes para nós, e mais do que a nós, para o nosso Deus. O nosso Deus, vocês são muito importantes. Amém. E esse salmo mexe com a gente, mexe nesse sentido, nesse ajuntamento das famílias. O salmo vai relacionando as bem-aventuranças, as bênçãos que ele comporta, mas só que tem um detalhe: essas bem-aventuranças, essas bênçãos contidas no salmo, estão direcionados àqueles que de fato e de verdade temem a Deus, especialmente as casas daqueles que são tementes ao Senhor. Há um convite aberto a todos, para todos sem exceção, de que coloquem a sua casa sob os cuidados do Senhor. Amém. O Salmo fala disso, convida a isso, que confiança e esperança somente em Deus, o nosso Deus, o Deus da vida. Alguns querem confiar em outros, alguns querem esperar em outros, mas nós devemos confiar e esperar no Senhor nosso Deus. O Salmo trata de uma mensagem viva, visando encorajar a vida das pessoas, a vida das famílias, para que de fato e de verdade creiam, para que de fato e de verdade recebam, para que de fato e de verdade entreguem tudo nas mãos de Deus. Eu costumo chamar que é o melhor lugar que existe. Não sei se você concorda. O melhor lugar que existe para nós colocarmos aquilo que nós mais precisamos na nossa vida, chama-se nas mãos de Deus. Amém. O que você tem para colocar nesse lugar? Pensa comigo. Coloca isso no melhor lugar, que Ele vai cuidar. Amém? Ele vai cuidar. O Salmo 128 é um salmo que traz consigo um punhado, uma porção de trechos com muita sabedoria, onde nós temos muito o que aprender como pessoa e como família. Como pessoa e como família. Como pessoa e como família, e como família da fé, que se junta hoje numa família maior, os daqui da nossa comunidade e vocês que vieram nos visitar, dando-nos tanta alegria. Uma família só, formando uma família maior, que é a mesma família, é a família da fé, que serve ao Senhor Deus, e que Ele quer, na verdade, comunicar aos vossos corações
e ao meu coração algo de novo para a nossa vida. É um salmo 128, é um salmo, como nós dissemos, que é um salmo classificado como salmo de romagem, um salmo de peregrinação, das peregrinações, das romagens que ocorriam do povo de Deus no Antigo Testamento. Isso reporta-nos a compreensão de que se tratava de uma peregrinação. Então, essa peregrinação era feita por bastante gente. E se era feita por bastante gente, isso significa dizer que várias famílias se encontravam ali. E por várias famílias se encontrarem ali, essas famílias conversavam umas com as outras. Trocavam ideias umas com as outras. Você já caminhou com alguém conversando? Creio que sim. Você já fez esse tipo de caminhada. Pegar um trecho, uma estrada, e estar caminhando, estar junto, estar conversando, estar trocando experiências, informações, é o que eles faziam. Aquelas famílias se juntavam, formando um bloco muito grande de pessoas que se dirigiam a Jerusalém, iam conversando, essas famílias iam conversando, por certo, falando do cotidiano, falando do dia a dia, falando dos desafios, falando das vitórias, falando das lutas, falando das bênçãos recebidas, até chegar no ponto de destino. Essas famílias, ou essa romagem, era formada por famílias que se encontravam, famílias que conversavam, famílias que se confraternizavam, elas se juntavam, famílias que se conversavam, que se confraternizavam e que iam para festejar, para celebrar. Eles iam celebrar. Como foi hoje aqui? Não tem como foi aqui. Vocês não vieram a pé, mas vocês vieram juntos. Vocês vieram juntos e eu creio que vocês vieram conversando. E os que não vieram com vocês, mas vieram com seus grupos, também veio conversando durante o caminho. E que aqui vem vindo, conversando, e chega aqui, conversa, e chega aqui também dialoga ainda mais, e se confraterniza, e se abraça, se cumprimenta, e como quem está se reunindo numa festa, para festejar, para celebrar. É claro que numa dimensão muito maior, porque se tratava de uma das grandes festas, das grandes festas do povo de Israel. Mas é uma situação que é muito parecida, que vem conversando, se encontram, vem conversando, vem se confraternizando, para festejar, para celebrar como está ocorrendo hoje aqui. Antes, vem vindo. Durante, já está também essa interação, né? E depois também nós teremos um outro momento, como também nesse momento do retorno, que vinham avaliando o que eles vivenciaram na terra ali de Jerusalém. Bem como hoje vocês aqui, como famílias reunidas, para viver um momento como esse, diante de Deus, como povo de Deus. A semelhança, guardando as devidas proporções, a semelhança do povo de Deus no passado, que se reúne hoje numa mesma casa, aqui na casa do Senhor. Isso é muito bom. Olhando para o Salmo, nós vemos que ele revela-nos grandes coisas que fazem a diferença na nossa vida. Para começar, o Salmo já coloca diante dos nossos olhos uma expressão que diz: bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurado ou bem-aventurança, felicidade. E aqui está falando da felicidade do ser humano. Da felicidade onde ele pode encontrar. E a felicidade do ser humano, a felicidade para você, a felicidade para mim, a felicidade para nós, segundo a palavra, pode ser encontrada em duas coisas muito sólidas, muito claras e muito verdadeiras. E elas são, primeiro ponto, no temor de Deus, você encontra a felicidade que você precisa, a verdadeira felicidade, não a falsa felicidade que hoje em dia você vê muitos querendo ofertar. Esse mundo oferta as falsas felicidades. Vocês se lembram ontem da história das minhocas. E nós aqui podemos lembrar de outras histórias que mexem com a gente e que nos esclarece, faz com que nós possamos abrir os nossos olhos para entender
que nós estamos num mundo que muitas vezes nos promete de uma maneira fácil a felicidade. Mas a felicidade real que nós encontramos, que vem e verte da palavra do Senhor, ela vem para nos dizer que só há quando há o temor de Deus. Se há o temor de Deus, há felicidade. Sem o temor de Deus, pode ter um ameaço de felicidade se tiver, mas não há verdadeira felicidade. Amém? Amém. Nós vemos que a palavra de Deus está nos dizendo da felicidade, e nós falamos que saem duas coisas. Uma delas é no temor de Deus, e no mesmo versículo fala também que anda nos seus caminhos. Temer a Deus e andar nos seus caminhos. Temer a Deus é fé, né? Um convite à fé. Temor a Deus. E andar nos seus caminhos o que é? É obediência. Obediência a Deus, obediência à sua palavra. É o temor não sozinho, não apenas e tão somente o temor. O temor é o começo, diríamos que uma espécie do pontapé inicial, né? Mas a completude se vem, o cumprimento se vem como andar nos caminhos do Senhor. Exige obediência também de cada um de nós. A obediência. Então, fé e obediência, temor a Deus e andar nos caminhos do Senhor são coisas que andam juntas. No próximo versículo, versículo 2, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aqui fala da importância do trabalho. O trabalho de fato cansa. E infelizmente, por conta dos gananciosos, a força do trabalho às vezes é usada como força de exploração. Infelizmente. Mas o trabalho é necessário. O homem foi criado também para o trabalho, para trabalhar, para a atividade. Isso é saudável na vida do ser humano. E aqui fala de uma maneira bem clara: do trabalho de tuas mãos comerás. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, juntando o trabalho, a felicidade novamente e ao êxito. Ao êxito de que tudo vai bem. O que é isso? É êxito. É êxito. Os trabalhos são desafiantes. A época que nós vivemos, o trabalho é desafiante. O clima no trabalho, como nós até abordamos hoje de manhã, às vezes é desafiante, mas é necessário. É necessário. É necessário. E a gente entende que ninguém deve ficar constrangido por isso, e vocês que estão mais internos, né, nessa unidade, né? Vocês são pessoas que trabalham. As pessoas, todo que a gente pode conversar, a gente sabe que vocês trabalham. O trabalho é algo que nos traz exatamente isso, o sustento, e também tem o seu lado terapêutico, tem o seu lado positivo, traz felicidade e o êxito nas coisas. Nada acontece se não houver trabalho. Nada acontece se não houver trabalho. Até nas coisas de Deus, para que as coisas aconteçam, o povo de Deus precisa trabalhar. Não é verdade? Não é assim? Precisa haver trabalho, amém? Amém. Não é assim que acontece? Não é cruzar os braços, esperar, nós temos fé, orar, mas também trabalhar. Colocar a mão no arado é a figura do arado. Você lembra dessa passagem? Talvez vocês se lembrem melhor que eu, vocês conhecem a Bíblia. Os irmãos conhecem a Bíblia. Colocar a mão no arado. O que é colocar a mão no arado? É a realização, é o trabalho, labrar a terra, jogar a semente, para ela germinar, crescer, dar fruto e vir frutos que saltam para a vida eterna no campo da fé, na nossa vida. Cada vez mais, você é chamado para isso. Eu sou chamado para isso. Nós somos chamados para isso. Para nós colocarmos a mão no arado, para nós trabalharmos. E o esposo é aquela figura do trabalhador. Aqui nós estamos no modelo de família patriarcal, que é ele que dava o sustento, trazia o sustento para casa. Então ele, com o sonho do rosto, com o trabalho, iria sustentar a sua casa, a sua família. A minha geração ainda pegou, né, essa formatação de família, né, que era o pai só que trabalhava, a mãe ficava em casa e o pai era o provedor da casa, né? O provedor. Depois os tempos avançaram, hoje não é mais o pai e a mãe que saem para trabalhar,
às vezes o filho fica na creche e assim por diante, porque até para complementar a renda, não é por bonito. Ninguém trabalha por bonito, porque é preciso, para que haja sustento. E felizes os que têm trabalho, porque tem gente que não está tendo. Às vezes está no desemprego, e no desemprego a tristeza, da depressão se enveredar por caminhos tortuosos, porque não tem o êxito nas coisas que sonhava, naquilo que esperava. O versículo 3 fala da figura da esposa com os filhos à roda da mesa, e ela é assemelhada à oliveira, né? Com os rebentos da oliveira, com muitos filhos. Naquela época tinham muitos filhos, a mãe gerava muitos filhos, e os filhos eram sinais de bênçãos. Quanto mais filhos, mais abençoado era. Hoje em dia as coisas mudaram de figura, né? São poucos filhos, né? E às vezes muitos pets, né? As coisas mudaram um pouco, né? Mas naquela época eram muitos filhos, né? Ter filhos era sinal de bênção do Senhor. Era uma outra época, até porque a produção era rural, e não só naquele tempo, mas em alguns tempos mais próximos, cada filho homem que nascia, 2 braços a mais, né, para trabalhar, para puxar o cabo do Guatambu, né, para ajudar na produção, trazer alimento para casa, assim por diante. Né? Assim como também ter muitos filhos era um sinal de defesa. O pai que tinha muitos filhos, aí daquele que mexesse com aquele pai, eu tinha que se virar com os 10, 12 filhos que ele tinha lá, mexer com o pai. Então ninguém ousava mexer, desonrar aquele pai. Então os filhos à roda da mesa, que na verdade é uma figura que hoje em dia a gente não vê mais. São raros os momentos que a família se reúne à volta da mesa. Um sai para trabalhar, outro sai para trabalhar, sabe? Mas e sábado e domingo também não está dando, às vezes também os encontros de agendas, compromissos assumidos previamente, às vezes até trabalhando no domingo, e assim por diante, fica difícil, e cada vez mais difícil assim, essa imagem bonita, né, que às vezes vai sobrar só lá para o Natal, final de ano, espaços que todos estão mais tranquilos para se reunir à volta da mesa com os filhos, como os rebentos da oliveira, ali reunidos. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: diante de todas essas dificuldades que esse mundo nos oferece, hoje, aqui, nós estamos tendo a grata bênção e oportunidade de estarmos nos reunindo de volta dessa mesa, volta da mesa do Senhor. Os rebentos da oliveira, onde é que estão? Onde é que está a esposa? Já ouviram falar na noiva de Cristo, a igreja? Pode ser a esposa, aquela que gera os filhos, como os rebentos da oliveira. São os filhos e filhas da igreja que se reúnem em volta da mesa. Filhos e filhas que a igreja os engravidou e gerou, fecundados pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo exerceu esse papel na vida da igreja, no coração da igreja, e a igreja gerou filhos e filhas que agora se reúnem em volta da mesa, a mesa do Senhor, a mesa da comunhão, mesa, comunhão e família. Mesa, comunhão e família, que são vocês, somos nós que aqui estamos. É a bênção que nós temos de, num tempo de tão raras oportunidades, de nós reunirmos como família, famílias consanguíneas, com laços consanguíneos. Nós temos hoje o privilégio de nós nos reunirmos como uma família maior, a família da fé, com os laços da consanguinidade do sangue do Cordeiro que verteu na cruz para nos fazer irmãos. Amém? Filhos de Deus, filhas de Deus, nos alcançou fazendo essa família. E assim nós nos reunimos em torno da mesa da graça de Deus.
Meu convite é aberto a todos aqueles e aquelas que creem e confessam que só Jesus Cristo é o Senhor. Você chega à mesa. Juntar a mesa do Senhor é ser abençoado, é ser alimentado, é ser nutrido na fé e na vida. Na fé e na vida. Juntar-se aos irmãos ao redor da mesa, a mesa da comunhão, a mesa da graça, é juntar-se como a família da fé, que se aproxima para se alimentar, para nutrir a fé e a comunhão existente entre vocês, irmãos, entre nós, irmãos, e entre nós e Deus também. É nesse santo ajuntamento no entorno da mesa que todos celebram, festejam e saem em festa, também retornando aos seus lares, às suas famílias, nutridos com os elementos da mesa do Senhor. É o ajuntamento da família daqueles que temem ao Senhor. Eis como será abençoado, abençoada aquele e aquela que teme ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, seja você, tema ao Senhor e seja um abençoado. Seja um abençoado. Tema ao Senhor e seja um abençoado. Junte-se à mesa da família da fé, para ser abençoado, não somente hoje, não somente agora, mas durante os dias da sua vida, da sua caminhada. Mas tem mais uma coisa que o texto fala, e que se a gente não falasse, eu não estaria completando, né? Eu poderia estar traindo um pouco o texto da palavra. Isso não é só para você, presta bem atenção. Isso não é só para você, é também para a sua posteridade. Pode ler aí. Leia, se você tiver com a Bíblia aberta. Para quem mais é? É para você, para o homem que está sendo o alvo dessa mensagem, mas também no versículo 6. Os filhos dos teus filhos. Os filhos dos teus filhos. Acharam aí? Amém? Amém. Finalzinho do texto, finalzinho do salmo. Está escrito bem assim, né? Que vejas os filhos de teus filhos. Vejas os filhos dos teus filhos. Então, é bem isso. Está escrito aí projetado, já não deu o sinal. Vejas os filhos dos teus filhos. Então não é somente para você. Que tal você pensar assim? Quem tem filho? É para o seu filho. Quem tem filho que tem filho? É para você também. Para a posteridade. Né? Para a posteridade. De geração em geração. Você quer? Você quer? Amém. Você quer? Amém. Você quer? Amém. Que você queira. Que você queira para a sua vida, que nós queiramos para a nossa vida. É um convite que essa mesa, que é a mesa da Santa Ceia, ela é um convite para todos nós. Um convite para todas as famílias que aqui estão. Convite à família que se junta a nós essa vida. Para formando uma família maior, nós estarmos em torno dessa mesa, estarmos celebrando, reunidos no mesmo sangue. Pensa comigo, no sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, e nós que nunca nos vimos, nós nem sabíamos que você, eu não sabia que você existia, fiquei conhecendo vocês ontem, mas ainda assim, não por causa de conhecer você, mas como nós dissemos ontem, Ele que te conhece desde o ventre da sua mãe, sonda e conhece, Ele escolheu você para que estivesse aqui, sabe? E nós juntos como irmãos. Olha, olha quantos irmãos eu tenho. Quantos vieram? São meus irmãos. Nossos irmãos. Quantos? 9 irmãos. Olha só, Deus está me dando a bênção de ter um encontro com 9 irmãos que eu não conhecia. E você também, igreja do Serrano, teve esse encontro tão belo com esses irmãos que nós não conhecíamos e alguns estão conhecendo agora. E que viram numa família só. E que Deus nos abençoe muito como a família do Senhor. E somos família imperfeita. Nós somos falhos, porque nós somos imperfeitos. Mas Deus, que é muito mais do que perfeito, Ele nos ama copiosamente e nos quer ver reunidos como família
dele, a família da fé, que vai celebrar a ceia do Senhor. Você é convidado. Você é convidado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma e beba do pão e do vinho. Uma família só, juntando-se à mesa do Senhor. Que Deus te abençoe muito. Vocês, eu estou dirigindo muita palavra, os irmãos que estão me visitando, mas é para toda a igreja. Que Deus nos una e nos reúna nesse santo ajuntamento no entorno da mesa da ceia do Senhor. Amém. Amém.